Hoje vamos conversar sobre embriologia, um dos ramos mais bonitos da biologia. A vida começa a partir da fecundação, e após esse evento, forma-se o zigoto, que inicia uma série de divisões celulares que vão dar origem a um novo ser. Ao processo de desenvolvimento embrionário, nós damos o nome de embriologia. Entendemos como embrião o produto do desenvolvimento do zigoto, a primeira célula de um organismo multicelular. E a embriogênese é o processo de desenvolvimento desse organismo, que se resume a algumas dezenas de células e que dará origem a um novo ser. O desenvolvimento embrionário se subdivide em três momentos, em três fases: segmentação ou clivagem, a gastrulação e a organogênese. Na segmentação ou clivagem acontecerão divisões celulares intensas. No entanto, o volume do embrião ele não se altera. O volume é praticamente o mesmo do zigoto. Já na gastrulação, as divisões celulares continuam a acontecer. Na verdade, na gastrulação e na organogênese, as divisões celulares continuam a acontecer, só que já há aumento do volume do embrião. Na organogênese, o termo é bem sugestivo, já iniciam-se os processos de formação das estruturas definitivas do organismo. A segmentação é caracterizada, como já dito, por intensas divisões celulares que ocorrem sem que aumente o volume total do embrião. As células originárias são chamadas de blastômeros e, em determinado momento, o embrião se apresenta formado por algumas dezenas de células que tomam um aspecto, que dão a ele o aspecto de uma amora. E, em função disso, o embrião é nomeado de mórula. Nesse momento, ele é nomeado de mórula. Em outro momento da segmentação, os blastômeros iniciam a produção de líquidos que se acumulam na região central, formando uma cavidade. A essa cavidade dá-se o nome de blastocela. Antes de seguir com a segmentação, vamos conhecer os 4 tipos possíveis de óvulos para os animais e, consequentemente, ovos. Ovos são óvulos fecundados. Existem 4 tipos de óvulos: óvulos oligolécitos, óvulos mesolécitos, óvulos megalécitos e óvulos centrolécitos. Um óvulo oligolécito, de oligos, pouco, são óvulos que apresentam uma pequena quantidade de vitelo. O vitelo é um conjunto de materiais que servirão de alimento para o embrião em desenvolvimento, para o novo organismo em desenvolvimento, e esse vitelo ele se encontra homogeneamente distribuído pelo citoplasma. Os óvulos oligolécitos, eles estão presentes em platelmintos, que são vermes chatos, como as tênias, as planárias, os equinodermos, estrelas do mar, ouriços do mar e bolachas da praia, por exemplo, os moluscos, algumas espécies de moluscos, no caso, caramujos, caracóis, ostras, anelídeos e cordados. Óvulos mesolécitos, também conhecidos como heterolécitos, presentes em anfíbios, apresentam uma grande quantidade de vitelo e esse vitelo ele vai estar mais concentrado em um dos polos. O polo que abriga o vitelo é chamado de polo vegetativo e o polo oposto abriga, em geral, o núcleo, sendo chamado de polo animal. Os óvulos megalécitos, mega significa grande, estão presentes principalmente em aves e répteis, podendo também ser encontrados em alguns moluscos, no caso, molúsculos cefalópodes, polvos e lulas e em algumas espécies de peixes. Os ovos megalécitos apresentam uma grande quantidade de vitelo, muito mais vitelo que os óvulos mesolécitos. Tanto vitelo, mas tanto vitelo mesmo, que o citoplasma ele vai ficar restrito a uma pequena região conhecida como disco germinativo. E as divisões celulares vão ocorrer somente nessa região. Os óvulos centrolécitos também apresentam uma grande quantidade de vitelo. Centro significa meio, ou simplesmente região central. O núcleo vai ficar circundado por essa grande quantidade de vitelo. Esse tipo de óvulo é encontrado em artrópodes, insetos, crustáceos, aracnídeos, piolhos de cobra, centopeias e por aí vai.
Existem basicamente dois tipos de segmentação que vão ocorrer em função da quantidade de vitelo que o ovo apresenta. Quanto mais vitelo, maior vai ser a dificuldade para a divisão do zigoto. Nós temos a segmentação holoblástica ou total, que ocorre nos ovos. Óvulos, depois ovos. Apresenta uma quantidade pequena de vitelo. Nesse caso aqui, o ovo ou óvulo fecundado se divide por completo. E nós temos a segmentação conhecida como meroblástica ou parcial, que em função de uma grande quantidade de vitelo, o ovo ou óvulo fecundado vai se dividir em apenas uma região. A segmentação holoblástica ela pode ser igual ou desigual. No caso, na segmentação holoblástica igual, nós temos um ovo que se divide por completo na primeira clivagem. A segmentação também pode ser chamada de clivagem, mas nós também podemos utilizar o termo clivagem para nomear cada uma das divisões celulares que ocorrem no primeiro momento da embriogênese, do desenvolvimento embrionário. A primeira clivagem resulta em 2 células a partir do zigoto, a segunda em 4, a terceira clivagem resulta em 8 células, com mudança de plano de divisão. Na segmentação holoblástica igual, a terceira clivagem promove a formação de 8 células com o mesmo tamanho, diferentemente da segmentação holoblástica desigual, que origina, com a terceira clivagem, 8 células de diferentes tamanhos. 4 células menores, conhecidas como micrômeros, e 4 células maiores, os macrômeros, que concentram a maior parte do vitelo que estava presente no ovo. Na segmentação meroblástica discoidal, o ovo ou óvulo fecundado apresenta tanto vitelo que as divisões celulares ocorrerão apenas na região conhecida como disco germinativo. E na segmentação meroblástica superficial, que ocorre em ovos que apresentam uma grande quantidade de vitelo, se verifica inicialmente uma migração, uma divisão de núcleos que migram para a periferia e somente nessa região ocorrerão divisões citoplasmáticas, citocineses. A blástula embrionária é o momento em que o embrião ele apresenta uma cavidade central preenchida por líquido que é produzido, por sua vez, pelas próprias células embrionárias. Esta é a blástula do animal conhecido como anfioxo. Já aqui nós temos uma blástula de anfíbios, com os macrômeros armazenando praticamente todo o vitelo que estava presente no ovo. E, por fim, nós temos os esquemas que representam a blástula de aves e répteis, com 2 camadas celulares, a mais superficial conhecida como epiblasto, que dará origem ao embrião propriamente dito, e o hipoblasto, sob o qual surgirá o intestino primitivo do embrião. E aqui nós temos uma representação geral da segmentação, com o ovo dividindo-se em 2 células que por sua vez, dividem-se formando 4, 8, 16, dezenas de células formando a estrutura que nós conhecemos por mórula, que evoluirá para a blástula. Chegamos ao segundo momento do desenvolvimento embrionário, chegamos à gastrulação. O momento em que ocorrem eventos que serão cruciais para a formação do corpo do embrião como um todo. Ocorrerá uma série de dobramentos do embrião, migrações celulares, e aqui, além da divisão celular, que já vinha ocorrendo na segmentação, ocorre aumento do volume do embrião. Na segmentação, há aumento do número de células, mas não há ainda aumento do volume do embrião. Nesse momento serão formados aquilo que dará origem à cavidade digestiva do organismo em formação, a comunicação dessa cavidade digestiva com o meio externo, e ainda aquilo que dará origem a todos os tecidos do animal. Aquilo que nós chamamos de folhetos embrionários ou folhetos germinativos, os tecidos primitivos do animal em formação. Aqui nós temos como exemplo a gastrulação em anfíbios. Inicialmente nós temos uma figura que caracteriza a blástula, figura esta que já foi apresentada para vocês, e já notamos uma série de dobramentos e migrações celulares
no embrião, com a formação daquilo que nós chamamos de blastóporo, que dará origem, no caso dos anfíbios, ao ânus. A boca se formará logo depois, e ao redor dessa abertura, que nós chamamos de blastóporo, ocorre uma migração de células da superfície para o interior, fazendo com que a blastocele seja reduzida, enquanto uma nova cavidade começa a surgir. Nesse momento, nós já percebemos que a blastocele está bastante reduzida, percebemos a formação de uma nova cavidade, conhecida como arquêntero. É esse arquêntero que dará origem à cavidade digestiva do organismo, inclusive ele já pode ser chamado aqui de intestino primitivo. Aqui nós já começamos a perceber os folhetos germinativos se formando. A ectoderme, folheto germinativo mais superficial, que dará origem à pele e ao sistema nervoso, dentre outras estruturas. Mais abaixo, representada em vermelho, nós temos a mesoderme, que dará origem, por exemplo, a músculos, cartilagens. E internamente nós temos a endoderme já em processo de formação. A blastocele já desapareceu por completo, o arquêntero já está consolidado. E aqui nós já temos a comunicação do arquêntero com o meio externo, a abertura esta que nós chamamos de blastóporo, que no caso dos anfíbios dará origem ao ânus do animal. A boca será formada no polo oposto, mais à frente. Seguimos então com a gastrulação de um animal conhecido como anfioxo, um animal que tem mais ou menos de 5 a 10 centímetros de comprimento, que é comumente encontrado na costa da Ásia, nas regiões costeiras da Ásia, e que vive enterrado na areia, na zona de limite das marés, se alimentando de micro-organismos. O anfioxo é um animal cujo desenvolvimento embrionário é tomado como padrão para ilustrar a embriogênese como um todo. Aqui nós temos mais uma vez a blástula representada, macrômeros, células maiores, micrômeros, células menores, e a cavidade central conhecida como blastocele. Aqui a gastrulação se inicia com o dobramento do embrião, com um dos polos sendo empurrado em direção ao outro. A região onde se concentram os macrômeros dobra-se e vão de encontro à região, ao polo oposto, onde se encontram os micrômeros. A blastocele se reduz e uma nova cavidade vai se formando, a cavidade que nós conhecemos como arquêntero ou intestino primitivo do embrião. Percebam que nessa figura a blastocele não mais existe. O arquêntero é bem evidente, bem como a comunicação dele com o meio externo, comunicação esta que nós conhecemos como blastóporo. Mais uma vez, o arquêntero dará origem às cavidades digestórias do indivíduo, do animal em formação, e o blastóporo formará a boca ou o ânus, dependendo do animal. No caso do anfioxo, o blastóporo dará origem também ao ânus, assim como ocorre nos anfíbios. Os folhetos embrionários aqui já estão consolidados. Aqui nós temos a ectoderme bem diferenciada, representada em azul, e logo abaixo uma região conhecida como mesentoderme, que dará origem à mesoderme e à endoderme. A visão que nós temos agora é uma visão transversal. Mais uma vez, ectoderme representada em azul e aquilo que dará origem a mesoderme e endoderme representada em amarelo. A porção superior da mesentoderme dará origem à mesoderme e a região inferior dará origem à endoderme. Nas aves, a gastrulação vai ocorrer, obviamente, no disco germinativo, quando as células começam a se multiplicar formando lâminas celulares, sendo a mais superficial conhecida como epiblasto, que dará origem ao embrião propriamente dito, e a inferior conhecida como hipoblasto. Do epiblasto surgem tanto a ectoderme quanto a mesoderma. Ocorrem migrações formando lâminas celulares. Ectoderma superior, mesoderma intermediária e logo abaixo a endoderma. O hipoblasto não participará da formação do embrião. O arquêntero está logo aqui representado. O blastóporo, a primeira comunicação do intestino primitivo com o meio externo, dependendo do animal, pode dar origem ao ânus ou à boca. Os únicos animais cujo blastóporo vai formar o ânus são os equinodermos, aqui representados pelas estrelas do mar, mas também são os ouriços do mar, bolachos da praia, pepinos do mar, mas os cordados,
Animais cujo blastóporo forma o ânus são conhecidos como deuterostômios. Animais conhecidos como protostômios são aqueles cujo blastóporo forma a boca. O ânus ele vai surgir posteriormente. Nematóides, como as lombrigas, por exemplo, platelmintos, vermes achatados, artrópodos, que são insetos, crustáceos, aracnídeos, etc., moluscos e anelídeos. Os folhetos germinativos, como já dito, são 3: ectoderme, mesoderme e endoderme, e que são formados por uma linhagem de células conhecida como linhagem somática. Outro grupo de células, conhecidas como células de linhagem germinativa, vão formar os gametas masculinos e femininos, espermatozoides e óvulos, e vão migrar para a região onde serão formadas as gônadas. No caso, a ectoderme, como já dito, ela será responsável pela formação de pele e seus anexos, como unhas, pelos, garras, dependendo do tipo de animal, bem como formará o revestimento interno de boca e ânus, bem como o esmalte dos nossos dentes. A mesoderme vai formar os nossos músculos, cartilagens, sangue, ossos, sistema genital e o sistema urinário. A endoderme, por sua vez, formará o revestimento interno do sistema digestório, bem como as glândulas relacionadas ao sistema digestório. O embrião, nesse estágio em que se encontram bem definidas a ectoderme de revestimento, o tubo neural, a mesoderma e a endoderme, é conhecido como neurula. A mesoderma superior, na verdade o correto é o mesoderma, se subdivide em mesoderma paraxial, mesoderma intermediário e mesoderma ventral. A mesoderma paraxial, que é a dorsal, fica no dorso do animal em formação, ela vai formar estruturas, ela se segmenta para formar estruturas conhecidas como somitos. Isso desde a região anterior até a região posterior do embrião. Aqui dá para ver bem direitinho os somitos. Aqui é o embrião humano. Dessa mesoderma dorsal, paraxial, surgirão a coluna vertebral, as costelas e a musculatura estriada e esquelética. Já do mesoderma intermediário, surgirá o sistema urogenital, com exceção das células de linhagem germinativa, que vão posteriormente formar os gametas. E aí nós temos o mesoderma ventral, que se subdivide em splanchnopleura, que está em contato com a endoderma, em contato direto com a endoderma, com o endoderma, e a somatopleura, que está em contato com o ectoderma. Entre a somatopleura e a splanchnopleura, pode-se formar uma cavidade conhecida como celoma, e essa cavidade será preenchida por líquidos produzidos pelas próprias células que formam o mesoderma. Do mesoderma ventral surgirão o sistema cardiovascular, a musculatura lisa e os ossos dos nossos membros. Já do endoderma surgirão revestimento, sistema respiratório e do sistema digestório, mais as glândulas ligadas ao sistema digestório. Glândulas salivares, pâncreas, fígado, glândulas estomacais. Quanto à presença ou não de celoma, os animais eles são conhecidos como celomados quando apresentam celoma. Só lembrando, celoma é uma cavidade completamente delimitada por mesoderma. Um animal que tem celoma é um animal celomado. Os pseudocelomados são animais que têm uma cavidade em parte delimitada por mesoderma, em parte delimitada por endoderma. Já os acelomados são animais que apresentam um mesoderma maciço. Os animais conhecidos como acelomados são os platelmintos, são os vermes achatados. Os pseudocelomados são os nematódios, lombrigas, ancilóstomos e aparentados. Já os celomados são todos os demais, a partir de anelídeos, minhocas e minhocussus para cima. Anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermos e cordados. Por fim, vamos tratar de estruturas que se originam dos folhetos embrionários, mas que não fazem parte do embrião. Ajudam no desenvolvimento do embrião, mas não fazem parte dele. São os chamados anexos embrionários, que estão bem desenvolvidos em aves e répteis,
Os anexos embrionários são o âmnio, o córeo, o alantoide e o saco vitelínico, também conhecido como vesícula vitelínica. O saco vitelínico ele deriva em parte do endoderma, em parte da mesoderma ventral, também conhecida como splanchnopleura. A função do saco vitelínico é armazenar vitelo, armazenar os elementos que servirão de alimento para o embrião ao longo do seu desenvolvimento. O alantoide, que é uma projeção do arquêntero, também é formado em parte, por endoderma, em parte por mesoderma. Também pela splanchnopleura, a parte da mesoderma que nós conhecemos como splanchnopleura ou mesoderma ventral. A função do alantoide é eliminar resíduos e excretas gerados ao longo do desenvolvimento do embrião. O âmnio é um anexo embrionário derivado em parte da somatopleura, o mesoderma dorsal, e em parte do ectoderma. E ele vai formar uma bolsa conhecida como bolsa amniótica, que armazena um líquido que nós conhecemos como líquido amniótico e que protege o embrião em desenvolvimento de choques mecânicos e da desidratação. O líquido amniótico está representado aqui em azul. Já o córeo, que é o anexo embrionário mais externo do embrião, ele deriva também, da mesma forma que o âmnio, em parte do ectoderma, em parte do mesoderma dorsal, somatopleura. E ele está relacionado às trocas gasosas que o embrião em desenvolvimento, o organismo em desenvolvimento estabelece com o meio. O córeo se associa ao alantoide para formar uma estrutura conhecida como alantocóreo ou córeo alantoide. Ele pode ser visto facilmente em ovos de frango, por exemplo, formando aquilo que nós conhecemos como membrana da casca. Inclusive, nós podemos notar uma bolsa de ar ali. A membrana, a casca do ovo é extremamente porosa, então o oxigênio se difunde para dentro do ovo e o gás carbônico que é liberado pelo embrião, ele é difundido para fora. Aqui nós percebemos o saco vitelínico, ainda com algumas substâncias presentes, o alantoide armazenando excretas, o córeo representado em rosa, o anexo embrionário mais externo e o âmnio formando a bolsa amniótica carregada de líquidos protetores do embrião, protetores do organismo em desenvolvimento. Como já dito, o âmnio protege o organismo em desenvolvimento de choques mecânicos e desidratação. Como já dito, os anexos embrionários são bem evidentes em répteis e aves. Nos anfíbios, eles não estão presentes. O material nutritivo que vai servir de alimento para um anfíbio em desenvolvimento embrionário, ele fica armazenado nos macrômeros. Os peixes só têm saco vitelínico. E os mamíferos só têm um anexo embrionário, que é o âmnio. Na verdade, os demais anexos embrionários estão atrofiados em mamíferos, porque não há necessidade. Nós trocamos, quando éramos embriões, recebíamos nutrientes das nossas mães através da placenta e mandávamos para ela resíduos do nosso metabolismo através da mesma estrutura. O alantoide, ele vai, de certa forma, ele tem alguma participação juntamente com o córeo na formação do cordão umbilical, e o saco vitelínico ele está extremamente atrofiado, está presente, mas extremamente atrofiado. A figura evidencia aqui o âmnio com líquido armazenado, líquido amniótico, e o saco coriônico participa da formação da placenta. A verdade que fere é pior do que a mentira que consola.